Olá pessoal, aqui fala Denis Viático da loja Místico Zen e este é um vídeo sobre o manual de instruções que acompanha a mesa de radiestesia Metatron. Então eu tenho aqui comigo a mesa de radiestesia Metatron, tenho o meu pêndulo para dar alguns exemplos, ok? Para exemplificar algumas das instruções que acompanham o manual e tenho aqui o manual, ok? Então o manual ele começa com instruções, um passo a passo para você iniciar a sua sessão de radiestesia. Fala desde você estar bem hidratado, estar descansado, enfim, relaxado. Aqui tem uma parte que é um mantra de proteção que eu deixei aqui para vocês. A pessoa pode usar o mantra que quiser, ok? A forma que quiser para se proteger durante a sessão. E depois, a seguir, essa primeira parte termina com o seguinte, né? Após essa breve preparação, segure o seu pêndulo na ponta do fio ou da corrente. Então esse é o primeiro ponto que eu quero demonstrar aqui. Então basicamente você terá o seu pêndulo, ok? E geralmente existe uma ponta um pouco mais grossa, geralmente é um objeto arredondado, ok? Você vai segurar com o polegar e o indicador. Eu geralmente me posiciono desta forma. Eu deixo o cotovelo apoiado na mesa, que é para não ter nenhuma interferência, não é? O braço não se movimentar. Então você vai encontrar a posição que seja mais confortável. Você também pode segurar a corrente ou o fio do seu pêndulo a meio, ok? Não na ponta, mas a meio. Se for mais confortável, você segura a meio, como eu estou fazendo, sempre indicador e polegar. Tenta encontrar uma posição para estabilizar o seu braço, eu aconselho esta posição, ok? E aí você vai posicionar o pêndulo sobre a mesa. Okay? Esse é o primeiro ponto aqui do manual. Depois, a seguir, fala de como posicionar a mesa para realizar uma sessão. Bom, a posição standard da mesa é esta, ok? O mês de janeiro está apontado para cima. O mês, não apenas o mês de janeiro, mas a divisão da mesa que diz sim. Então nós temos o mês de janeiro aqui e o sim está aqui nesta parte, ok? Estou a tentar colocar a mesa de forma a não fazer muito reflexo. Então nós temos o sim aqui e o mês de janeiro. Então o mês de janeiro ele deve estar apontado para cima. Então eu vou pousar a mesa e o mês de janeiro está apontado para norte e o sim também. Então esta é a posição básica. É claro que se for mais confortável, e por exemplo quando você tiver a utilizar os números estão voltados para baixo, tem pessoas que preferem usar os números desta forma mesmo, mas se você quiser você pode mudar o sentido da mesa e utilizar os números desta forma, ok? Bom, e só para falar como posicionar a mesa para realizar uma sessão. Depois tem a parte do calibrar a energia do pêndulo. Então é muito importante você calibrar a energia do pêndulo. E calibrar a energia do pêndulo significa que você dizer ao pêndulo o comportamento que você quer que ele tenha em certo tipo de resposta, ok? Então, aqui eu vou passar um exemplo dos primeiros, só para não fazer confusão, eu vou seguir exatamente o que está aqui. Eu acho que o primeiro é o mais importante, que é a posição pronto. A posição pronto, você vai apenas pousar o pêndulo, ok? Sobre o centro do cubo de Metatron. Esta ilustração que tem aqui na sua mesa de radiestesia é o cubo de Metatron. Você vai simplesmente deixar ali o seu pêndulo e vai dizer ao seu pêndulo mentalmente que esta é a posição pronto, ok? Então o que é que significa? Que sempre que este pêndulo, bom, eu estou pousando mesmo, né, porque o meu pêndulo ele fica de pé, mas não é preciso, você simplesmente pode estar aqui nesta zona, apontar para o centro e dizer ao seu pêndulo que esta posição significa que você está pronto para iniciar a sessão de radiestesia, ok? Então esta é a sua posição pronto, sim?
A seguir, você vai forçar o seu pêndulo para frente, ok? E você vai dizer em voz alta ou em pensamento que esta é a minha posição, sim. Então, basicamente você está dizendo para o pêndulo que esta é a sua posição, sim. Não se esqueça que você está a forçar aqui, ok? Depois você para o pêndulo. Existem várias formas de disparar o pêndulo. Quando ele estiver em movimento, muitas vezes, dependendo do peso do pêndulo, basta você puxar ele para cima. O meu, por exemplo, eu puxo para cima e ele para. Ou você pode simplesmente tocar a mesa e agradecer a resposta que ele deu. Muito obrigado, pêndulo. A seguir, você vai movimentar o pêndulo, então você vai forçar o pêndulo para as laterais, para a posição indicada na mesa como não, e você vai dizer o pêndulo, ok, que esta é a posição não. Basicamente, você está a ensinar, é isso que significa calibrar o pêndulo, é ensinar o pêndulo o comportamento que ele deve ter, ok? Então, esta é a posição não. Muito obrigado, pêndulo. Parei. Ok? E você vai fazer o mesmo com todas as outras posições. Eu não vou estar aqui a exemplificar, mas acho que já ficou claro, né? Vai forçar, vai indicar a posição possivelmente, ok? Para, muito obrigado, pêndulo. Tente novamente. Todas as posições da mesa. Você também pode fazer isso com todos os outros elementos da mesa. Eu vou falar já a seguir os dias da semana, e os meses do ano, ok? Sim? Então, essa parte está fechada. Depois, a seguir esta parte da calibragem do pêndulo, tem uma parte que fala do significado de cada setor da mesa, ok? Então, fala de cada setor da mesa, desculpa. E o que é que você pode obter a partir de cada setor da mesa. Então, para além dessas posições que eu falei, da posição sim e não, tem, por exemplo, a posição tente novamente, né? Que significa que o pêndulo não entendeu. Então, quando o pêndulo se direciona à posição tente novamente, significa que o pêndulo não entendeu a sua pergunta e é necessário colocar a mesma pergunta de forma mais clara. Okay? Em alguns casos pode significar que a sua energia estava dispersa no momento em que você colocou a questão. Então, por exemplo, você no momento em que você coloca uma pergunta, você pode estar pensando em outra coisa. Então, a energia não está clara. Você vai ver aqui na parte inicial do manual que é muito importante você estar focado e concentrado para transmitir as instruções de forma correta para o pêndulo. Okay? Então, você pode fazer uma pergunta, está pensando em outra coisa e aquilo vai ficar confuso. Então, sempre que o pêndulo estiver a apontar para esta posição, tente novamente, ok? Tente novamente, ele está sugerindo que você deve refazer a sua pergunta. O que eu aconselho é o seguinte, faça, não é? A gente vai aqui por eliminação, então você vai fazer exatamente a mesma pergunta, ok? Exatamente a mesma pergunta que você fez. O mais provável é que ele continue a apontar para o tente novamente, então aí sim você tem que reformular a sua pergunta, ok? Depois tem uma posição que se chama possivelmente, ok? E esta posição significa que a pergunta foi muito ampla, foi muito vaga. Por exemplo, eu vou conseguir terminar o meu trabalho? É vago, não é? Você pode conseguir terminar o seu trabalho amanhã, hoje, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, se está a apontar para possivelmente, significa que foi muito vago. Então, você deve reformular a sua pergunta. E aqui, seguindo o nosso exemplo, você pode usar, por exemplo, a pergunta: vou conseguir terminar o meu trabalho no dia 20 de abril? Ok? Ser mais específico. Vou conseguir terminar o meu trabalho até o final do mês? Sim? É isso. Depois, temos uma parte aqui à volta da mesa, que são os 12 meses do ano. Basicamente,
Você tem aqui no manual exemplos de questões que você pode fazer a partir de cada uma dessas partes. Depois nós temos os números de 0 a 9, sim, de 0 a 9. E também temos aqui alguns exemplos de questões. Isso é muito básico, é fácil de entender, eu não preciso estar aqui a falar neste vídeo. Eu acho esta parte muito importante, porque você pode colocar questões como de 0 a 9, qual a possibilidade disto acontecer? De 0 a 9, o quão somos compatíveis, ok? Temos aqui alguns exemplos no manual. Depois temos o alfabeto completo, alguns exemplos também. Basicamente, você encontrar o nome da pessoa com quem você está falando, isso também pode ser muito importante nas consultas espirituais. Temos os 7 dias da semana, sim, e depois temos uma parte que é importante, que fala da evolução de cada pergunta. Eu sugiro que quando você começar a usar a mesa de radiestesia Metatron, que você tenha um caderno e que você vá anotando, apontando a evolução das questões, e você já vai perceber o que é uma evolução. Então eu vou seguir aqui exatamente o exemplo que está no manual, ok? Então, neste exemplo, a pessoa ela pergunta se foi o irmão dela que roubou o dinheiro do caixa. Então, ela e o irmão têm um negócio, têm uma loja, ok? Tem um estabelecimento, mas neste local trabalham também duas mulheres, ok? Duas mulheres e um homem. Então, ela pergunta isso ao Pêndulo: foi o meu irmão que roubou o dinheiro do caixa? E o Pêndulo responde que não, ok? Então, vamos ver a evolução disso. Então, o Pêndulo responde que não. Como é que você vai prosseguir? Bom, a pessoa já disse que existem outros funcionários, então eu penso que a pergunta mais indicada aqui será: foi um dos funcionários? Sim? E o Pêndulo responde que sim. Então, como é que você vai dar seguimento a isso? Você sabe que existem duas mulheres e existe um homem. Então, próxima pergunta: foi um homem? O Pêndulo responde que não. Como é que você vai prosseguir? Qual o nome desta mulher? Aqui você pode usar... Não? Então você já sabe que é uma mulher. Se não foi um homem e tem duas mulheres, então foi uma mulher, ok? Qual é o nome desta mulher? E aqui você pode fazer duas coisas. Você pode usar o pêndulo para indicar o nome desta pessoa, letra a letra, ok? Letra a letra. Ou você pode usar o sim ou não. E como é que você vai usar o sim ou não? Você pergunta, imagina, uma se chama Joana e outra se chama Sofia. Você pergunta: foi a Joana? O pêndulo vai indicar sim ou não. Foi a Sofia? Vai indicar sim ou não. E aí, neste caso, neste exemplo, poderá ser mais fácil, ok? Mas imagina que você não tem como ter acesso aos nomes, ou seriam muitos nomes, enfim. Você pode usar as letras. Basicamente, você vai posicionar o seu pêndulo no centro da mesa e deixar que ele indique letra a letra. E você pode mesmo perguntar: por favor, me indique a primeira letra do nome desta pessoa, ok? Imagina que ele está a apontar para a letra J, ok? E depois fica claro que é a letra J e você... Muito obrigado, ok? Existem várias formas de fazer isso. Você pode parar a cada letra, ou você pode deixar que ele indique letra por letra, ok? O importante é você seguir a sua intuição e ver o que é melhor. Cada um vai sentir o que é melhor. O pêndulo vai se posicionando de forma diferente, vai indicando outras letras. Então vamos imaginar, seguindo aqui o exemplo do manual, que o pêndulo ele já indicou 3 letras, ok? O J, o O e o A. Você pode perguntar: olha, foi a Joana? Nesse caso não pode ser o João, porque são mulheres, ok? Só para vocês perceberem. Então, a progressão, qual o nome dessa mulher? Então, o pêndulo ele indicou Joana. E você pode depois perguntar algo como: já aconteceu outras vezes? Aqui no nosso exemplo, sim, já aconteceu outras vezes. Desde que mês isso vem acontecendo? Ok? Então, você vai usar a sua mesa e vai deixar que o pêndulo indique o mês do ano corrente,
ok? Se você quiser, você pode perguntar, olha, mas esse mês é o mês do ano passado, enfim, isto. O importante é que você vá anotando no início, faça algumas experiências com amigos e vá anotando a progressão, porque isto é que vai dar os melhores resultados para suas leituras, ok? Depois tem uma parte aqui do manual que coloca a seguinte questão: como escolher a pergunta mais adequada? Bom, o mais importante, aliás, escolher a pergunta certa às vezes é mais importante do que a resposta aqui no universo da radiestesia, ok? Então é muito importante que você seja específico na forma como você coloca a sua questão. Então nós temos aqui alguns exemplos, por exemplo, eu vou conseguir terminar o meu trabalho? Sim? Depois outro, irei conseguir um emprego? Isso são perguntas vagas, não são perguntas específicas, ok? Então, alguns exemplos aqui de perguntas mais específicas vou conseguir terminar o meu trabalho até o dia 18 de agosto? Ou outra, mais específica, de 0 a 9, qual a possibilidade de eu conseguir um emprego até o final desta semana? Ela pode não ser tão específica, mas só existe aquela possibilidade, de 0 a 9, qual a possibilidade, e o pêndulo vai indicar um número. Então você vai utilizar os números de 0 a 9 e o pêndulo vai indicar, lógico que quanto mais próximo do 0, 2, 3, do 4 ou do 5, menor a possibilidade. Quanto mais próximo dos restantes números, maior a possibilidade, ok? E depois eu deixo aqui um exemplo sobre uma boa forma para você treinar as suas capacidades psíquicas, como a intuição, por exemplo, que é justamente você colocar questões que possam ser confirmadas posteriormente, ok? Um bom exemplo é você perguntar para o pêndulo se a pessoa está grávida, ou se você está grávida, ou alguém está grávido, ok? Então, e por que este exemplo? Porque esta é uma coisa que você pode... Imagina que uma amiga diz que está a pensar em fazer o teste de gravidez. Você vai, peraí, vamos dar uma olhada aqui com o pêndulo e depois você faz o teste para a gente confirmar isso. Então, trabalhar com questões que possam ser confirmadas posteriormente. Isso é só um exemplo, podia dar outros exemplos aqui, ok? Depois, o manual termina com um processo para você se comunicar com os espíritos através da mesa de radiestesia. Bom, o processo, na verdade, ele é idêntico ao processo descrito em outras partes deste manual. A grande diferença é que você irá colocar as questões a um espírito, não a uma pessoa que está à sua frente, ou você não vai colocar questões da sua vida. É lógico que eventualmente você pode colocar questões da sua vida ao espírito depois que você se conectar com ele. Então, eu tenho aqui um passo a passo, é muito simples, ok? Primeiro você vai fazer o ritual de iniciação, ok? O ritual de preparação que está descrito no início do manual. Próximo passo, colocar o pêndulo na posição pronto, ok? Para dar esse sinal que você está pronto, está preparado para iniciar. E a pergunta principal, a primeira pergunta sempre numa sessão espiritual é você perguntar se existe alguém naquele momento que queira se comunicar consigo. O manual ele traz aqui 2 exemplos que serão: alguém aqui quer se comunicar comigo? Sim? Ou existe alguém neste momento que queira se comunicar comigo? Você vai colocar a pergunta da forma que quiser e vai deixar que o pêndulo indique sim ou não. Bom, se o pêndulo indicar não, então você vai encerrar esta sessão e vai tentar esta comunicação numa outra altura, num outro momento, ok? Então, você perguntou se existe alguém que queira se comunicar consigo e a resposta da mesa ou do pêndulo foi não, você vai encerrar essa sessão e vai tentar noutra altura. Se a resposta foi sim,
ok? Então existe alguém, então aconteceu a conexão, então você pode passar para a pergunta seguinte, que será: qual é o seu nome? Ou por favor, diga-me o seu nome. E você vai deixar que o pêndulo indique letra a letra, como eu disse, cada um vai ver o que funciona melhor, ok? Ou você pode perguntar, por favor, me indique a primeira letra do seu nome, e vai letra a letra, ok? Letra a letra, você vai descobrir o nome desta pessoa. Então imagine o seguinte, imagine que o pêndulo, você foi perguntando qual é a primeira letra do seu nome. Muito obrigado. Qual é a segunda letra do seu nome? Qual é a terceira letra? Imagina que o pêndulo, ele indicou 3 letras já. Ele indicou a letra J, U e L. 3 letras, J, U e L. Você pode, a partir daí, para acelerar o processo, se você quiser, você pode perguntar ao pêndulo, o seu nome é Júlia? Okay? O seu nome é Júlio? Juliana, Juliano e daí por diante, ok? Dentro desse exemplo, isso é só um exemplo, ok? Imagina que, pronto, revelou o nome, o meu nome é Júlia, você perguntou se era Júlia e o pêndulo indicou sim, ok? Perguntou se era Juliano, o pêndulo indicou que não, então a próxima pergunta pode ser: qual é a sua idade? E você, neste momento, vai utilizar os números da mesa de radiestesia. Se você quiser, como eu disse na minha introdução, você pode posicionar os números para cima, ok? Depois de obter a resposta, você pode voltar a mesa para a posição standard ou não, sim? Então você pergunta a idade da pessoa ou quantos anos ela tem. Você pode até perguntar qual é o ano que este espírito nasceu, ok? Sempre utilizando os números. Bom, a partir daí está fechado a parte de conexão e de introdução. Então você pode seguir a partir daí uma conversa normal, pode deixar a sua intuição fluir, a sua imaginação fluir e colocar as perguntas que você quiser a este espírito, se esse espírito conhece ou lhe conhece, se esse espírito... você pode perguntar coisas sobre a sua vida, sobre este espírito, pode perguntar pedir algum conselho, o que você quiser, ok? Então eu vou concluir assim, é desta forma que termina o seu manual, com este exemplo de uma sessão espiritual, e é isso, eu vou concluir assim este vídeo, que serve apenas para clarificar alguns pontos do manual, ok? Desejo a todos uma vida fantástica. Tchau!